Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 16. Quem vos ouve, ouve a vós, a mim me ouves. Quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro dos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai que me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurados os olhos de quem vem o que vos vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vos vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém? Pode se sentar. Pouquinha coisa. Amém. Aí. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto que dá continuidade à última mensagem que eu preguei. Se não me falha a memória, 3 domingos atrás. A última mensagem que eu preguei está no Lucas capítulo 9, a partir do verso 57 até o verso 52. Aonde eu ministrei sobre acerca daqueles que seguem Jesus Cristo. Quem lembra dessa mensagem? Levanta a mão. Amém ou não? Se você não lembra, vai lá no aplicativo, está lá. Assiste. É bênção. E agora, Lucas vai narrar o envio dos 70 discípulos. Antes mesmo de Jesus alcançar determinados lugares, Jesus então manda esses discípulos para que esses discípulos abram um caminho, abram as portas, para que Jesus pudesse chegar ali. E o número 70, ele é interessante porque é um número muito conhecido para os judeus. 70 foi o número de homens que Deus pediu para que Moisés levantassem para serem auxiliares dele, na época que Moisés havia tirado, Israel do Egito. Era muita gente para Moisés pastorear, sozinho. Então Deus dá um direcionamento, está lá no livro de Números, para que Moisés levante 70 homens. Então o número 70 foi um número muito lógico. Jesus separa 70 discípulos para enviar de 2 em 2. Porque Jesus já sabia que esse número era importante para os judeus. Nós pegamos o texto pelo meio dele, na metade dele praticamente, e paramos um terço antes de encerrar. Logo na sequência do versículo 24, nós vamos ter a parábola do bom samaritano e na sequência a história de Maria e Marta. Enfim, nós vamos nos concentrar aqui em alguns pontos importantes nesse comissionamento
nessa grande comissão, nessa grande responsabilidade de ir de dois em dois, entrando nas casas de desconhecidos, de pessoas que até então nunca ouviram falar desses discípulos, quanto mais do Cristo, do Evangelho, da palavra que esses homens tinham para anunciar. E algumas coisas são importantes nesse texto, e eu trago como referência, obviamente, uma literatura importante, recomendo para que você compre, você que não tem, você que gosta de ler, amante de leitura, o comentário bíblico do Hernando Dias Lopes, referente ao livro de Lucas. Se você tiver condição de comprar, compre logo todos os livros, são mais de 40 que ele já lançou. E ele me ajuda a entender e compreender alguns pontos que às vezes torna-se enigma para quem não é um estudioso assim da Bíblia, torna-se um enigma. O que é isso? O que dá? O que está acontecendo aqui? Como é que eu entendo isso, né? Então eu gosto de recorrer a algumas literaturas, entre elas o Reverendo Hernandes, que está aí nos clássicos da literatura, dos biblicistas, teólogos brasileiros, né? Existem muitas obras boas, principalmente estrangeiras, mas brasileiras existem poucas, e o Hernandes é um dos poucos que com maestria consegue trazer para a gente, né? A primeira coisa que nós aprendemos aqui no texto é que a evangelizar é uma consequência, é uma produção externa, não interna. O id é locomoção, é mobilidade, não é ficar parado. O vai é sair do lugar. O id por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura é ir. O vai de dois em dois é vai. O resultado o efeito deste id, o efeito desse vai é eu e você. Eu e você somos resultado disso. Porque se esses homens decidissem ficar trancados dentro de casa, lendo o Antigo Testamento, que era o recurso teológico que eles tinham na época, que era a palavra de Deus para eles, que era a lei de Deus para eles, se eles decidissem ficar trancados em casa, lendo e relendo as Escrituras e orando pela nação, nós não estaríamos aqui hoje. Não haveria Novo Testamento, não haveria o Evangelho, as Escrituras, eu e você não estaríamos aqui, não haveria igreja. Então a morte de Cristo na cruz teve um propósito. Qual? Formar discípulos e gerar discípulos e enviar discípulos. Gerar discípulos e enviar discípulos. E Jesus está diariamente designando gente. Veja o versículo 1 do capítulo 10. Ele vai dizer assim, vai lá comigo, olha, versículo 1 do capítulo 10. Acompanha aí. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante. Vão, saem, vão evangelizar, vão pregar, vamos lá, vamos fazer a obra. Agora, uma coisa que me chama a atenção, ele coloca uma observação no versículo 2, que é a realidade do nosso tempo. Veja, esses escritos têm quase 2000 anos. Quase 2000 anos. E ainda é a realidade daquele tempo, é a realidade de hoje. Olha o versículo 2. E dizia: grande é em verdade a seara, mas poucos obreiros são, mas os obreiros são poucos. Ou seja, o campo é muito grande, tem muito o que fazer, mas tem pouca gente que faça. Tem pouca gente que faça, tem pouca gente que quer ir, tem pouca gente que está disposto a evangelizar, tem pouca gente que está disposta a falar em meu nome, tem pouca gente que está disposta a fundar, ou melhor, a instituir igrejas, a apacentar pessoas, tem pouca gente que quer a comissão de pastorear, tem pouca gente que quer ser pastor. Tem pouca gente que quer ser missionário, tem pouca gente. O papo de Jesus era esse. Mas o campo é grande. Só que aí, Jesus, ele dá na sequência dessa fala, algo importante para ele, para os discípulos, para mim e para você. Ele diz: vamos orar. Vamos orar, para que Deus mude isso. Coloca lá, versículo 2. Olha lá. Mas,
Vamos orar. Rogai significa vamos orar. Vamos orar ao Senhor, Deus, dono desse campo todo, para que Ele envie obreiros para trabalhar nesse campo. Vamos orar. Observe que o próprio Jesus já instrui os seus obreiros, os seus discípulos, os seus missionários a orar pedindo para que Deus envie outros. Não é um ministério exclusivista, não é uma obra exclusiva minha e sua, não é algo meu e seu, é um desejo que está no coração do Cristo para que todos conheçam a palavra, para que todos conheçam a verdade. Eu e você temos que trabalhar em oração pedindo para que Deus levante gente igual a nós, para que nós possamos então alcançar o máximo possível de gente, e esse máximo possível de gente alcançada se torne igual a nós, que também evoluam e tornem a pregar o evangelho para que toda a nação, para que todo mundo se converta. Então, não é de uma propriedade, não é de propriedade exclusiva de um sujeito, não pertence a uma denominação, não pertence a um camarada. A função é do pastor Williams, ele que se vire. É nossa, é de todos nós, é de todos nós. Isso é maravilhoso, é de todos nós. E essa importância, essa necessidade de falar de Jesus, de pregar o evangelho, de arrastar a gente com você para seguir Jesus, é um cumprimento da vontade do próprio Cristo para as nossas vidas. É a realização de um desejo do próprio Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte, não vai ser nada fácil. Olha o versículo 3, olha o tamanho do desafio. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Observe que Jesus Cristo em nenhum momento disse para nós, ou disse para esses camaradas aqui, eu estou mandando vocês aos lobos. Não. Jesus nunca nos entregou aos lobos. Se por um momento você caiu na mão de um lobo, você caiu na mão de um lobo, não foi Cristo que te colocou na mão de um lobo. O texto é claro, o texto diz, eis que vos envio como cordeiro no meio, ao meio dos lobos, e não na mão dos lobos. Se você foi vítima de um lobo, se um lobo comeu a tua carne, devorou os teus ossos, arrancou a tua lã, te explorou, porque essa é a característica do lobo, ele arranca, esfola toda a lã da ovelha, e quando a ovelha não tem mais lã, ele dá um chute na ovelha e diz, vai, não preciso mais de você. Se você caiu na mão desse lobo, não foi Cristo que te colocou lá, foi você que deixou se permitir que esse lobo então o devorasse. Cristo deixa claro, eu coloco você no meio deles, mas jamais colocarei vocês na mão deles. Essa é uma orientação de Cristo para os seus apóstolos. Eu já caí na mão de lobos. Alguns aqui já caíram na mão de lobos. E caímos por quê? Caímos pela nossa própria ganância, pela paixão que temos por nós mesmos, e muitas das vezes tiramos o foco do Cristo. Foi o que foi falado dessa manhã na hora da nossa reunião. Foi de pegar o nosso exterior e produzir para o nosso exterior muito mais glória do que para o nosso interior. Achar que a causa externa, promovida por mim e pelo outro, é muito maior que a causa interna. E às vezes nós estamos ali numa roda de bate-papo, num almoço, num churrasco, aquilo não está produzindo glória para o Senhor, mas está produzindo em nós alguma coisa que não é da vontade do Senhor. Aquilo está construindo em nós um lobo. Aquilo está deformando a nossa característica de ovelha para o lobo. A gente está virando uma metamorfose, estamos se transformando em lobo e não imaginamos isso, não sentimos isso, não percebemos isso. As unhas as garras já se formaram, os dentes já cresceram, se afiaram. E aquilo que era ovelha torna-se característica de lobo.
Então nós temos que tomar cuidado. Então você não tem o direito de dizer assim: Senhor, porque tu me colocaste na mão desse homem, porque tu me colocaste na mão dessa mulher, olha onde eu estou, por que eu estou comendo na mão do fulano? Você se permitiu colocar lá, você se permitiu chegar lá. Assim como eu, obrigado meu filho, assim como eu, também muitas vezes, me tornei escravo de homens, refém de pessoas. E há gente me assistindo agora que sabe disso. Há gente me assistindo agora que sabe o quão pesado tem sido a relação entre você e o fulano, entre você e a ciclana. Então vá para o lugar onde o Senhor quer que você esteja. Na mão de quem? Na mão dele, no centro da vontade dele. Mas não vai fugir desse contexto. Não espere fugir desse contexto. Qual? Volta de novo, versículo 3. Eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobo. Você estará cercado de lobo constantemente. Se não for na sua casa, vai ser de repente na congregação onde você está. Se não for na congregação, vai ser no trabalho onde você está. Se não for no trabalho, vai ser lá na cidade onde você vai. Olha, preste atenção. Nós estaremos constantemente rodeados de lobo. É o chefe que é rodeado de lobo, e de repente é o próprio lobo. É o fulano, é o ciclano, é o beltrano. É os clientes. Nós estaremos constantemente rodeados de lobo. E aí o Senhor nos chama a atenção desses caras, dizendo o seguinte no versículo 4, e não levei bolsa, não levei alforge, nem sandália, e a ninguém saudais pelo caminho. Presta atenção uma coisa, em nenhum momento Jesus está dizendo para eles se tornarem antissociais. Em nenhum momento Jesus está dizendo para nós sermos antissociais. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu conheço vocês, vocês têm uma missão, vocês precisam alcançar o objetivo. Então é o seguinte: não se distraiam no caminho. É isto que o texto está dizendo. Não se distraiam no caminho com coisas e com pessoas. Vocês já perceberam que nós perdemos o foco em algumas coisas facilmente? Deus te dá uma direção para ir na casa de uma pessoa, levar para ela uma palavra de cura e de salvação. Você vai lá e fala de tudo. Fala de tudo. Depois, 5 minutinhos da palavra de cura e salvação. Você fala da empresa, você fala do seu amigo, você fala da sua sogra, você fala do seu sogro, você fala do seu cachorro, você fala da novela. Você fala de tudo. É isto que Jesus está dizendo. Não percam o foco. Vocês têm uma missão. Então, quando ele diz não leve alforje, não leve bolsa, ele está dizendo, não perca o foco com as coisas desse mundo e não deixem se perder com as pessoas que vão parar vocês no caminho para saudar vocês. Porque vocês estão achando que volta lá para mim, por favor. Eu vou até fechar esse livro que eu não estou conseguindo nem ver. O que ele está dizendo ali, a ninguém saudeis pelo caminho. Você acha que a saudação deles era assim, Jonathan, pastor William, beleza. Vocês acham que se fosse isso, Jesus não precisava falar isso. A saudação, ela é um negócio nesse contexto muito, muito, muito dispendiosa, muito prolixa. José, João, vai em paz? Vai em paz. Sua mãe está bem? Está bem. Seu pai está em paz? Está em paz. Seu filho está em paz? Está em paz. Era assim. E aí começa. Jesus sabia. Jesus disse, não, vocês não vão fazer isso. Por quê? Porque se vocês fizerem isso, vocês não vão alcançar o objetivo de vocês. Que é o quê? Qual que é o objetivo de vocês? Versículo seguinte. Em qualquer casa onde entrares. Ou seja, vocês têm que ir para as casas. Bater nas portas. A Testemunha de Jeová leva a sério esse texto.
Leva muito a sério esse texto. Tanto que aos domingos de manhã eles estão batendo nas casas. Mas eles fazem aquilo por obrigação, não de fato. Porque querem fazer, porque eles acreditam que fazendo alcançarão salvação. Nós temos que fazer porque já somos salvos. Mas aqui nesse texto há um ponto importante, lembrando os discípulos da função deles, que é ir para as casas e falar do amor de Cristo, tal, aquele negócio todo. Agora, entenda, o que o príncipe da paz, o que o Deus de paz, o que o Shalom Adonai é reserva para quem recebe esses caras, para quem recebe você e eu. Você está assistindo aí, você está conseguindo entender? Quando você recebe alguém que vai na tua casa levar a palavra, o que é que está entrando na sua casa? Que tipo de pessoa está entrando no seu lar? E o que é que essa pessoa está levando com ela? Olha o que diz o texto. Dizei primeiro, paz seja nesta casa. Em outras palavras, dizei, eu trago a presença do príncipe da paz para este ambiente, para este lar. Eu trago a presença, o mover do Shalom de Deus para esta casa. Nesse contexto são em dois. Então nós trazemos a paz do Senhor Jesus para a vida de vocês. Não é uma mera saudação. Não é uma mera saudação. É, de fato, uma ministração na vida e na casa das pessoas. Eu trago-vos a paz. Eu deixo a paz. Agora, Jesus traz uma observação muito importante. Versículo seguinte. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a paz, e a paz não voltará para vós. O que é filho de paz? É aquele que de bom grado recebeu a paz. É aquele que de bom grado recebeu aqueles quem o Cristo, príncipe da paz, enviou. É aquele que de bom grado recebe o acolhimento. Olha, presta atenção. Nós entramos nas casas não para ser acolhido por quem está ali. Nós entramos nas casas para acolher quem ali estão. Nós entramos na casa não é para ser sustentado por ela, mas para levar a ela o sustento. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E ele vai falar sobre esse sustento. Versículo 7. Fique por ali. Coma ali. Beba ali. E não se envergonhe disso. Pois digno é o obreiro de seu salário. Mas não fiquem de casa em casa. O que ele quer dizer, não fiquem de casa em casa? Ele quer dizer, produza ali. Cumpra a missão ali. Concretize ali. Tenha certeza que ali foi estabelecido o meu reino. Há uma necessidade de alcançarmos milhões de pessoas. Há uma necessidade de alcançarmos o mundo. Mas por causa dessa necessidade, as igrejas estão se movendo. Não pelas famílias ou pelas pessoas, mas sim pelos números, pela quantidade, pelo excesso, pelas oportunidades, pelo marketing, pelo movimento. E aí nós estamos vendo igrejas cheias de gente, igrejas lotadas de gente vazias. Vazias do Espírito, vazias do conhecimento, vazias de temor, vazias de amor. O que
que adianta? O que é que adianta? O que é que adianta você estar em uma igreja cheia de pessoas? Você liderar uma igreja cheia, com uma multidão de pessoas, mas ser vazio? Vazio da graça, vazio do amor, vazio da presença do Espírito, vazio de conhecimento sobre o que é verdade e mentira. O que adianta? O liberalismo teológico, que não é de hoje, já é antigo. As práticas daquilo que não é sal e muito menos luz se apropriaram, e a igreja criou uma identidade mundana, uma identidade corrupta, mundana. Os crentes de hoje não sabem desassociar o que pertence ao reino dos céus e o que pertence ao reino da terra. Estão se vendendo ao mundanismo, às práticas mundanas. O mundo já está dentro do homem. Até então o homem estava só no mundo. Até então nós, como igreja, estava no mundo, mas agora o mundo está na igreja. E Jesus vai dizer: vós não sois desse mundo. E nós estamos vivendo assim. Por que nós estamos vivendo assim? Porque os filhos da paz estão vivendo em trevas. Porque os filhos da luz, porque os filhos da paz estão vivendo em guerra e os filhos da luz estão vivendo em trevas. Porque há um distanciamento da palavra. Há um distanciamento daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que de fato é puro, agradável e perfeito à vontade de Deus. Então o que é que adianta? O que adianta frequentar os cultos todos os domingos e estar vazio da graça e do amor de Deus? Então nós temos que entender isto. Comece aqui. Faça aqui. Se é aqui que você chegou, então encontre cura aqui, encontre restauração aqui. É aqui que você precisa estar. É o que Jesus está dizendo para eles. Se ali foi bem recebido, então faça a sua missão ali. E primeira coisa, a primeira missão nossa como líderes, como servos, como homens e mulheres de Deus, é a nossa casa. É o primeiro lugar. E o versículo 8, Jesus está dizendo: não faça acepção, não queira ser melhor que ninguém, sejam humildes, em qualquer cidade que vocês entrarem e receberem vocês, comem o que puserem adiante de vocês. Amados, eu sentindo vergonha desses tais evangelistas do século 21, desses tais ditos missionários. Para começar, deixa eu dizer uma coisa: por que a nossa igreja não tem nenhum missionário aqui, consagrado aqui? Porque não existe missionário que fica pregando de igreja em igreja. Não existe. A Assembleia de Deus do Brasil, a Assembleia de Deus, fundada em 1912 por Daniel Berg e Gunnar Vrind, quando um missionário é consagrado para ir para as nações, é consagrado para ir para o mundo pregar a palavra, não ficar rodeando a igreja igual o diabo. Quem fica rodeando a terra é o diabo. O que tem de missionário de púlpito, que fica indo para as igrejas, domingo, 19 horas, venha na igreja Y, missionário o quê? A igreja evangélica não precisa de missionário, o mundo precisa de missionário. A igreja precisa de pastores, que pastoreiem bem as ovelhas. É o mundo que precisa de missionários. O mundo clama por missionários. E os missionários pode ser você, que está sentado aí agora. É só você ir pregar. O missionário é a Edilane, que toda quarta-feira está lá ensinando. O missionário é a Jaqueline, Eduardo, Oséia, Cidinha. Todos os líderes aqui, os pastores que estão ensinando. Todos vocês que estão pregoando a palavra da verdade. Missionário de gabinete, pastor de gabinete, tem um monte. Então o que mais vemos hoje é
ditos missionários. Aqui na nossa igreja, eu vou, se Deus me permitir, de eu consagrar missionários aqui, levantar missionários, ou melhor, levantar missionários, é que eu sonho em fazer isso, é para enviar. É para enviar para a obra. É para ficar aqui dentro, não. É o dito da unção do evangelista. Eu sou evangelista. Ah, é? O que você faz? Todo domingo eu prego na minha igreja, na igreja do vizinho, na igreja. Esse é o seu ministério, evangelista, é assim então? É assim que é ser evangelista? Eu vou rasgar essa Bíblia aqui então, porque não é essa Bíblia aqui, deve ser diferente da sua. Ser evangelista é isso? Ficar todo domingo pregando na sua igreja? É isso? Isso é ser evangelista? Evangelista é você sair e evangelizar. É igual o ministro do louvor queria ser cantor gospel. Eu sou um cantor gospel. Há uma distância grande, né, Gustavo, entre o cantor gospel e o ministro do louvor. Porque o cantor gospel, ele não está nas escrituras. Ele não faz parte do elemento reino. É uma invenção nossa. Que a gente respeita, que a gente gosta. É nosso, pertence a nós. O cantor gospel. Que faz daquilo uma profissão. Agora, quando o cantor gospel se coloca na condição de ministro do evangelho, ministro da palavra, anunciador das boas novas, aí sim tem nexo entre o que ele faz e o que ele vive. Uma igreja sem nexo, sem coerência. Ministério sem nexo, sem coerência. E Jesus está corrigindo isso aqui. Jesus está corrigindo o propósito da igreja, o propósito ministerial. E você precisa aceitar essa correção mesmo. Você entender isso. Eu tenho levado essas instruções comigo. Amém ou não? É forte? É forte. Então Jesus vai dizer, ó, é o seguinte, não se preocupe, a igreja vai ter que sustentar mesmo vocês, certo? O trabalho de vocês é esse. Comam o que tiver na mesa, não faça acepção. Eu chego na casa das pessoas, eu tenho dificuldade com café, né? Não é todo café que eu tomo. E não é sempre que eu tomo café. Não é todo café que eu tomo e não é sempre que eu tomo café. Mas eu já cheguei a tomar café em caneca de alumínio cebosa, aonde a dona da casa não lavou a caneca de alumínio amassada, sabe aquelas canecas toda amassada, cebosa, no fundo uma tucha de pó. E eu achava que eu estava fazendo bem fazendo aquilo, porque eu li esse texto na minha ignorância e disse assim, comei de tudo que puserem diante de você. Eu falei, pô, eu tenho que obedecer às escrituras. Comida salgada, carne crua, eu tenho que obedecer. E na realidade não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo para que nós não façamos acepção de pessoas, para que nós não deixemos o nosso orgulho ser guiado. Porque quando ele diz que eu comei tudo que coloca em você, ele está promovendo a comunhão. Ele está dizendo assim, haverá momento que você irá ter comunhão com as pessoas, então tenha comunhão com elas, e permitam que elas tenham comunhão com você. Mas em nenhum momento o Senhor falou assim, vocês têm que comer comida azeda, você tem que tomar café numa caneca suja. Não é isto. Isto é nosso. Então eu e a Sueli temos uma técnica. Qual? A gente chega na casa das pessoas, por mais simples que seja. Eu não tenho dificuldade de entrar numa casa de sapé. Você sabe o que é casa de sapé? Paredes rebocadas com barro e chão batido de terra. Eu fui missionário durante muito tempo. Não tenho dificuldade de tomar café numa cuia. Não tem problema. Tomar uma água tirada do poço. Tirada do poço. Toma aqui. Não tem problema.
Então eu e a Sueli, nós temos uma técnica. Qual? Quando nós chegamos na casa de alguém e percebemos que esse alguém está sem graça ali, está desorientado em relação ao que fazer para acolher a gente às vezes, para tentar ser útil com a gente, a Sueli já levanta, fala: não, irmã, fica tranquila, está fazendo um café, deixa eu te ajudo. Já lava um copo, ela mesmo já sai fazendo, para não ter problema. Em outras palavras, eu quero dizer, nós somos um corpo, e o que é bom para você é bom para mim, o que é bom para mim é bom para você. Mas não tem relação com isso, não é isso que Jesus está querendo dizer. É muito bom estarmos em comunhão, e comunhão produz vida, comunhão produz cura, comunhão produz alinhamento, comunhão produz verdades intrínsecas, verdades profundas. Na comunhão você chora, na comunhão você revela a sua natureza pecaminosa, na comunhão você não esconde nada, na comunhão não tem nada oculto, na comunhão você confessa, na comunhão você pede. Eu tenho algumas pessoas aqui, eu tenho tanta comunhão, que eu não tenho vergonha de pedir, eu peço. Mas em contrapartida eu sinto que ainda falta comunhão com muitas pessoas, das pessoas comigo com as pessoas. E sabe aquele sentimento que você tem de andar em ovos com algumas pessoas? Isso não pode ter no nosso meio, porque não é assim que Jesus falou aqui. Jesus não falou isso. Entre nas casas, entrar na casa de alguém é lugar de intimidade, entrar na casa de alguém é entrar num abrigo seguro, no refúgio secreto daquela pessoa. Fique ali, esse fique ali é dorme ali, repousa ali. Certa feita eu liguei para um jovem dessa igreja e falei para ele assim, ele não está mais com a gente. Falei para ele assim: o que você está fazendo? Ele falou: estou aqui em casa sem TV. Falei: pega o seu travesseiro, pega a sua Bíblia e vem aqui em casa, você vai dormir aqui hoje. Ele pegou o travesseiro, pegou a Bíblia, foi para minha casa e dormiu em casa. Eu queria que ele estivesse ali comigo, passasse aquela noite juntos. Fomos dormir às 3h30, 4 horas da manhã. Comunhão. Por muitas vezes eu queria tentar entender o que o Eduardo ia fazer na minha casa. Entrava calado e saía mudo. Comunhão. Ele ia lá, sentava, ficava lá uns 40 minutos, me ouvindo. Depois ia embora. Escuta, essa filosofia de amor à distância não funciona. Escuta, quem ama quer estar junto. Eles negócio de dizer: te amo, hein? Estamos juntos. Mentira. Se você está dizendo que está junto e estando longe, é incoerência. Não há amor estando longe. Eu amo a minha filha, ela mora nos Estados Unidos. Por que ela foi para lá? Porque ela foi seguir a vida dela, foi estudar lá, foi praticar. Ok, está tudo certo, existe uma explicação lógica para isso. Eu amo minha filha, mas ela mora do outro lado da rua e a gente não se vê faz um ano. Então não tem amor. O que tem é ódio, o que tem é discórdia, o que tem é intriga, o que tem é rancor. Porque quem ama quer estar junto. Quem ama preserva, cuida, suporta. Quem ama abraça, beija, acolhe, está ali para ser ouvido, está ali para falar. Quem ama é assim que funciona. Quer dizer, então, todas as pessoas que eu distanciei, eu não amo. Você gosta delas, você respeita elas. A minha mãe mora em outra cidade, faz tempo que eu não vejo, mas eu a amo. Então trate de vê-la. Vai lá pelo menos uma vez por mês, liga para ela. A distância não pode ser o inimigo. Não pode ser esse inimigo. Está longe, mas ao mesmo tempo estamos perto. Como? Me preocupando com você, falando com você, ligando para você, mandando um e-mail, mandando um zap, mandando um pombo correio. Tem pombo correio ainda. Você pega o bichinho, amarra uma cartinha na patinha dele e solta. E ora, para ver se ele vai chegar lá. Não fala com a pessoa faz anos. Não liga, não manda uma mensagem, não faz nada. E diz que ama. Que evangelho é esse? Que igreja é essa? Não funciona assim. Está tudo errado. Deixa eu correr. Versículo 9, ele vai dizer assim, tem 15 minutos. Olha o versículo 9. Curai os enfermos que nela houver. Está falando da casa onde você está, do lugar onde você chegou, da missão que você tem. Curar os enfermos. E não esqueça de dizer:
é chegado nesta casa o reino dos céus, o reino de Deus. Vocês são portadores, nós somos portadores, promulgadores do reino nessa terra. É chegada nesta casa o reino dos céus. Significa que até então o reino dos céus não estava ali. Até então o reino de Deus não estava ali. Você chegou, o reino chegou junto. Não é em EAD que funciona isso, gente. Na pandemia, o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, ou o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, implantou a terapia online. Ó, grande ideia. Cada 10 psicólogos, se deu bem. Porque não funciona. Não funciona. O psicólogo precisa estar ali com a pessoa. É o calor humano, é a troca entre o psicólogo e o paciente, é olhando para ele, ouvindo ele. Psicoterapia é isso, você ouve, você ouve, você ouve, você ouve, aí você trabalha aquilo que você ouviu e devolve, mas tem que estar o sujeito ali. Eu ouvi uma história do pastor Ronaldo Lidório, quem publicou foi um pastor amigo meu lá de Brasília, pastor Júnior. Pastor Ronaldo Lidório é um dos papas da missiologia no Brasil, me respeito muito ele. Já tive a alegria de ver ele ministrar algumas vezes. E ele contou a história de uma africana, de uma menina, de uma senhora, ou melhor, de 52 anos de idade, que morava com os pais. Na África, né, lá, muito comum isso. Solteira, morando com os pais, 52 anos de idade. E ela estava passando próximo a uma casa. E essa casa tinha dentro da casa um grupo que cantava e falava de Jesus. E o louvor lá dentro, é lá na África, a história é real. E ela passando lá com a motinha dela, parou. Com a lambretinha dela, parou e escutou. Falando desse Cristo, esse Cristo é maravilhoso, ele muda, ele transforma, onde ele vai voltar. E ela parou e ficou ouvindo. Ela desceu da moto, abriu a porta e falou assim, viu, me fala um pouco mais sobre esse Jesus. E naquele dia ela passou a noite ali, naquela noite passou a noite ouvindo, sendo ministrada pela palavra. E ela voltou para casa cheia do Espírito Santo, dizendo, eu quero esse Jesus para mim, eu quero esse Senhor para mim. E chegou em casa e levou para os pais, só que os pais, se não me falha a memória, eram muçulmanos ou budistas, uma coisa assim, não me lembro bem, mas enfim, vamos ficar com o islamismo. E eles disseram, aqui nessa casa nós não queremos isto. Você não vai mais lá naquela casa, esses cristãos aí. Você não vai mais. E arrancaram a motinha dela. Os pais tomaram a moto dela. E era 7 quilômetros de ida e 7 quilômetros de volta. No dia seguinte ela arranjou uma bicicleta. E foi de bicicleta. 7 quilômetros de bicicleta. E toda vez que ela chegava em casa, ela dizia, papai, Deus abençoe, que Jesus Cristo te abençoe, mamãe, que Jesus Cristo te abençoe, dava um beijo neles e ia dormir. No dia que ela chegou, o pai falou assim, você foi mesmo lá, você está indo lá? Ele falou, fui papai, então eu vou tirar de você a bicicleta. E tirou a bicicleta dela. No dia seguinte ela acordou e foi a pé. E foi a semana toda a pé, 7 quilômetros a pé, 7 quilômetros para voltar. E ela chegou em casa e o pai falou, você continua indo nessa casa de crente, de cristãos? Eu vou arrancar de você seu sapato. E arrancaram o sapato dela. No dia seguinte ela foi, descalça, 7 quilômetros de ida, 7 quilômetros de volta. Mas o interessante é que todas as vezes que ela ia e voltava, ela beijava o pai dela, a mãe dela, abraçava o pai, dizia que ele era importante, que eles eram importantes e ia dormir. E quando o pai viu ela chegando em casa, com o pé tudo sangrando, cheio de bolha, disse, filha, eu tiramos a sua moto, tiramos a sua bicicleta, tiramos o seu sapato, e você continua indo lá. Filha, a gente quer ir com você para saber como é que é esse negócio. E eles foram. E a família inteira se converteu.
por causa da atitude dessa mulher que não se rebelou contra os pais, que continuou amando os pais, aceitou a disciplina, beijou o pai e continuou no foco, na missão. E toda a família se converteu. E eles abriram uma igreja naquele bairro, naquele vilarejo. E a igreja está lá, grande e forte. E o pai dela é um dos pastores. Ela amou a Cristo de tal maneira, sem deixar de amar os seus pais, sem deixar de amar a sua família. Ela soube administrar aquele conflito. Nós temos uma missão. E Deus nos deu autoridade dizendo, você pode curar pessoas, viu? É só orar por elas, que elas serão curadas. Coloque a mão sobre elas e ministre a cura. Há uma dificuldade, eu fico ouvindo as orações dos crentes dos dias de hoje. Senhor, é uma oração com chá com bolacha. Amado, chá com bolacha não sustenta ninguém. Amado, chá com bolacha nossa, é horrível chá com bolacha, principalmente quando você está com fome. Cai no estômago, fica aquela bolacha, incha no estômago, aquele negócio, não sustenta. É uma oração sem sal, sem açúcar, uma oração, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, abençoa aqui. E quando começa a orar, eu abençoa, Senhor. Dorme. Ministra cura, ora pelas pessoas, Senhor, eu profetizo, eu ministro cura sobre esse doente, eu ministro cura ele. Se Jesus vai curar, não é problema seu. Se ele vai ou não, não é problema seu. Só seja na vida da pessoa. Seja. E a gente não quer ser. A gente acha que ser não é tão bom assim. A gente não quer ser um bom pastor. A gente não quer ser um bom tocador. Porque a gente acha que o subterfúgio, que ele cresça e eu diminua, encaixa no meu perfil ignorância, ignorante bíblico. Volte para as Escrituras. Seja um instrumento de glória para que ele cresça. Quanto mais você queira ser um homem amoroso, um bom pastor, um bom ministro, um bom professor, um bom pai, uma boa mãe, mais ele cresce e você diminui. Um bom pregador, um bom professor, mais ele cresce e eu diminuo. Mais glória para ele. Eu não quero ser nada, eu quero só ser o que Deus quer para mim. O que Deus quer para você? Não sei. Seja um instrumento de cura sobre o doente. Seja uma autoridade aonde você está. E aí eu pulo lá para o versículo que eu abri agora. Que é o versículo 16. Olha o que diz o texto. Quem vos ouve a voz? Põe a NVI. Faz favor. Aquele que dá ouvidos a vocês, está dando ouvido a mim. Isto chama autoridade que Cristo deu para você e para mim, para nós. Eu sou embaixador de Cristo nesta terra. Você sabe o que significa um embaixador? Um representante. Agora é uma crente molenga, medrosa, medroso, não fala de Jesus para o irmão porque tem medo de magoar o irmão.
Não fala de Jesus para a mãe porque tem medo de magoar e ferir a mãe. Não fala de... Jesus mágoa as pessoas mesmo. Mágoa, sabe como ele mágoa? Confrontando o pecado que há na pessoa. Medroso, não fala de Jesus para o chefe. Não diz um Jesus te ama, hein? Jesus te ama. É porque eu não gosto de arranjar confusão, eu preciso saber bem o ambiente onde eu estou. Vai se converter, pô. O ambiente que você está chama reino de Deus. Esse é o ambiente, você é embaixador do reino. Ora pelas pessoas. Se ele souber que eu estou orando por ele, ele vai se revoltar. Cola nele. Ora por ele. Semeia. Aquele que dá ouvido a vocês está dando ouvido a mim. Aqueles que rejeitam vocês estão rejeitando a mim. Aqueles que não recebem vocês, não recebem a mim. E aí, nós vamos ver, pela primeira vez na história de Jesus, eu não achei outro texto, estou tentando procurar, não achei. E olha que eu não sou um exímio teólogo, nem me considero tal. Não tenho nem ousadia para isso. Mas eu não achei. Eu não achei a postura do Cristo diante de tudo isso, perto dos 70. Olha aqui, quer ver? Versículo 21. Volta agora para Almeida. A gente tem que trabalhar as versões exatamente para ficar próximo à linguagem original. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Como é que é se alegrar? É assim, ó. Se alegrar é ficar de cara fechada? A Bíblia diz que depois que ele dá todas essas instruções para a galera, que ele termina de falar, ele fica alegre, ele fica feliz, ele fica contente. E ele vai dizer: graças te dou, ó Senhor dos céus e da terra, porque escondeste tudo isso que eu falei dos grandões, mas revelaste a esses pequenininhos. Que coisa maravilhosa. Jesus estava feliz, estava alegre. Sabe por quê? Porque esses camaradas entenderam o que Jesus falou. Agora seria o contrário. Se ninguém tivesse entendido, a Bíblia diria: e Jesus se entristeceu. Aí você vai dizer assim: tem possibilidade disso? Tem. Não só se entristeceu, como poderia dizer: e Jesus chorou. Por que nesse texto Jesus se alegra e na morte de Lázaro Jesus chora? Por que nesse texto Jesus se alegra e na morte de Lázaro Jesus chora? Porque nesse texto Jesus termina de fazer uma exposição teológica, uma teologia dele, inata, né? Nasce dele. Ele acaba de dar uma instrução poderosa para os seus discípulos, e todos eles sedentos recebem aquilo, entendem aquilo, quer viver aquilo, quer praticar aquilo. Mas uma grande parte das pessoas que ouviram ele, tiveram o mesmo ensinamento, comeram do mesmo pão que os discípulos comeram, que esses 70 comeram, estavam lá no funeral, sem entender nada daquilo que foi ensinado. E quando Jesus chega lá, vê todo mundo que ouviu ele ensinar, que ouviu ele pregar, que viu ele curar, e Jesus chora. Ele chora não é porque ele ficou triste, ficou empático porque o Lázaro está morto. Ele chora por saber que aquele povo que estava lá poderia ter colocado em prática tudo aquilo que eles aprenderam com o Cristo e não colocaram. E ele vai dizer: homens de pouca fé. Então é possível Jesus chorar? É. Como?
quando Ele vê você e eu ouvindo, recebendo o bom alimento e não colocando em prática, ou seja, desperdiçando, dando aos cães, dando aos porcos as pérolas, e Ele vai dizer: não dê pérolas para porco. Ele vai dizer: não desperdice as minhas pérolas. E Ele encerra, então, já passei 1 minuto, se alegrou, se revela, é muito bom porque o versículo 17 vai dar um feedback do retorno, né? E a alegria de Jesus é isso, né? Olha lá. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitaram. Ou seja, Senhor, fizemos tudo que o Senhor pediu, fizemos tudo que o Senhor pediu para fazer e deu certo. Por isso que Ele se alegra. Mas Jesus vai dar uma advertência, eu encerro com essa advertência. Ele vai dizer assim, no versículo 20: não vos alegreis porque os demônios se sujeitam a vocês. Alegrai-vos antes por saber que o nome de vocês está escrito nos céus. Esta é a maior obra que podemos produzir: expulsar demônios, curar enfermos, ganhar milhões e milhões de pessoas para Jesus e perder a sua própria vida não tem utilidade alguma. Não tem utilidade alguma. E aí você vai lá diante do Cristo no último dia e vai dizer: Senhor, eu fiz tudo isto. E enquanto eu fazia, eu me alegrava. Eu estava feliz porque todo domingo chegava 30, 40, 100, 150. Senhor, teve um culto que eu tive que colocar uma caixa de som do lado de fora da rua e um telão, porque tinha tanta gente me ouvindo, Senhor. E o prefeito me chamava, e o juiz me chamava, e os médicos me chamavam, e o governador me chamou, e o presidente me chamou. Senhor, os jornalistas me procuravam, a TV me procuravam. Senhor, os meus vídeos no YouTube, era 100 mil likes, 1 milhão de likes. Era milhões e milhões de visitas, de visualizações. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É isto que o texto está dizendo. É isto que Jesus diz. E é nisto que nós encerramos essa manhã dizendo: Deus, faça a sua vontade em nós, para que nós possamos então fazer a sua vontade aqui nessa terra. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus.